Olha, galerinha, bom dia, bom dia. Última aulinha para fechar o volume 8 aqui. Última aulinha aqui para fechar o volume 8 de Física D. Eu coloquei aqui, ó, fenômenos acústicos entre parênteses ondulatórios, porque o som é uma onda, né? Onda mecânica longitudinal. Então esses fenômenos que nós vamos estudar são fenômenos que não ocorrem só com o som, é importante lembrar disso. O que a gente já sabe? A gente já sabe da equação fundamental das ondas, que toda a parte ondulatória a gente pode usar, não só em acústica, V, velocidade, lambda, comendo de onda, F, frequência. Na última aula em acústica nós vimos que era infrassom, som abaixo de 20 Hz, ultrassom, som acima de 20.000 Hz. Então o som é aquilo que está entre 20 e 20.000, que é audível. Nós falamos de alguns outros fenômenos acústicos. Um deles foi a reflexão. Vimos que a reflexão pode ser chamada de reforço sonoro, reverberação ou eco. Depende do tempo que demora para o som original e o som refletido passar pelo observador. Ou escutador, né, nessa hora. Se o tempo entre o primeiro som, o som original e o som refletido for quase zero, quase nulo o tempo de espera entre um e outro, é reforço sonoro, é o que ocorre agora. Se o tempo entre o som original e o som refletido aproximar-se de 0,1 segundo, nós já temos reverberação. E finalmente, se o som chega a atingir 0,1 segundo entre o primeiro som e o som refletido, aí o tímpano já parou de vibrar, tempo de persistência auditiva, né? Que é o 0,1 segundo que o tímpano fica vibrando após o som ter passado por ele. Aí a gente já chama de eco. Como o som no ar anda a 340 metros por segundo, então a gente pode dizer que a partir de 17 metros entre a pessoa que vai gritar e o obstáculo, né, em que o som vai bater, ela já começa a escutar eco. Nós também vimos a intensidade sonora, é tu pegar a potência e dividir pela área onde a pessoa está. Então uma caixa de som emite energia, emite potência para todos os lados. Tu pega a distância que a pessoa está da caixa de som, calcula a área de uma superfície esférica àquela distância, 4πr ao cubo. Desculpa, R ao quadrado, 4πr ao quadrado é a área de uma superfície esférica. Bota ali no lugar da área e aí tu calcula quantos watts por metro quadrado aquela pessoa está recebendo. Isso é que é a intensidade sonora. Só que as intensidades sonoras audíveis pelo ser humano vão de 10 na menos 12 watts por metro quadrado até 1 watt por metro quadrado. E aí vai ser um número ruim de medir. Por isso que cientistas criaram a ideia de nível de intensidade sonoro, onde a gente usa uma escala logarítmica para achatar esses resultados. Aí a gente já vai ter valores aí de 10, 20, 100 decibel, né, um nível de intensidade sonora, que são valores mais confortáveis para a gente raciocinar. Hoje nós vamos avançar um pouquinho. Aqui em fenômenos ondulatórios, ou fenômenos acústicos, nós vamos estudar alguns outros fenômenos um pouco mais propriamente. Olha, quando eu falo de fenômeno ondulatório, eu já gosto de falar de todos eles de uma vez só, lembrar todos eles. Absorção, reflexão, refração, difração, ressonância, por que não? Interferência, já vamos colocar aqui também polarização. Vários fenômenos aí. Hoje nós vamos entrar em mais detalhe em alguns deles. Mas é muito bacana o aluno ter noção de todos eles já. É tudo onda, pô. Que lembra de todos de uma vez só. Bom, absorção, o que seria isso? É quando a onda é absorvida, né, professor? Totalmente errado. Se tu responde isso no vestibular é zero. Porque tu imagina, tá se explicando a palavra com a própria palavra. Absurdo. Absorção é quando a onda é absorvida, reflexão é quando a onda é refletida. É zero, né, cara? Não dá nada, ele ri da tua cara. O cara tá dizendo que refração é quando a onda refrata. Para com isso, né? A absorção é quando a onda se propaga e perde energia. Ou seja, se eu fosse representar uma onda na corda, se ela está sendo absorvida, ó a amplitude diminuindo, ó. Cada vez mais, daqui a pouco já nem tem mais amplitude, então a amplitude vai diminuindo. Só por curiosidade, na natureza quase nada decresce linearmente, tá? A maioria das coisas decresce exponencialmente.
Ou seja, se eu fosse representar a onda vibrando, eu teria que representar ela cada vez com uma menor amplitude, bem radical a mudança. É uma decresce, né? Decresce exponencialmente. A absorção só evidencia que a onda está perdendo energia, nada demais. O nome já está dizendo tudo, né? Reflexão é quando a onda bate e volta. Eu te falei das características da reflexão do som, ó, mas não falei da reflexão propriamente dita. Como, por exemplo, a gente fez com a luz, né? A luz era assim, né? Tinha a reta, o raio e o raio refletido. Raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Isso, segunda lei, o ângulo igual ao ângulo de reflexão. Aí o cara pensa, né? E aí, professor, e agora com o som como é que é? É a mesma coisa. Só que seria meio bizarro representar o som como um raio, né? Concorda comigo? Até porque ele é uma onda longitudinal. Então, quando eu falo virado para o quadro, por exemplo, eu poderia representar regiões comprimidas de ar, regiões descomprimidas, região comprimida, região descomprimida. E assim por diante, mostrando claramente que é uma onda longitudinal. As vibrações ocorrem longitudinalmente a propagação. Mas aí olha que legal, eu posso sim dizer que tem um raio de onda vindo nessa direção. Este raio não existe. Mas eu posso tirar esse raio, está vendo, perpendicularmente às frentes de onda, e dizer que o som está vindo nessa direção. Aí eu uso as mesmas ideias da luz, escrevo esse raio de onda, que nem existe, é imaginário, e depois de desenhar o raio de onda eu faço os planos vibrantes. Pronto. Assim eu consigo inclusive representar o som refletindo. As leis, as regras são as mesmas. Então, as leis de reflexão são iguais na acústica, na ondulatória, que não é acústica, por exemplo, na ótica. Nós também vamos usar esses mesmos conceitos. Reflexão. Então, tu vê, em acústica a gente cobra reflexão teórica dessa maneira, né? Mas e se te pedirem para desenhar o som refletindo numa parede, por exemplo? Então, agora tu já sabe que existe essa ideia, que a gente usa um raio para representar a onda, mesmo que a onda não sugira um raio. Raio de onda. É o nome técnico que ele ganha. Raio de onda. Muito bem. Então falamos da absorção, falamos da reflexão, refração. Que história é essa de refratar? Parabéns. É o desvio que a onda sofre ao mudar de meio de propagação devido à mudança de velocidade. Então vamos falar um pouquinho mais da refração, já que a gente sabe o que é. Aliás, né, quando a gente estudou refração, a gente estudava refração só para a luz também. Dois meios transparentes, A e B. Lá vem o raio de luz. Conclui alguma coisa, por favor. A velocidade diminuiu. Parabéns, garoto. Era isso que eu queria escutar. A velocidade diminuiu, já que o ângulo diminuiu. O índice é maior. O índice de refração de B é maior, porque quanto menor a velocidade, mais refringente é o meio, maior o N. Parabéns, muito bom. Primeira lei. O raio incidente e o raio refratado são... Isso, e a reta normal são coplanares, tá bonito. Segunda lei. Isso, lei Snell-Descartes. N de chegada vezes seno de chegada, N de saída. Porém, o que é N mesmo? O Índice de refração, né? Que é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz neste meio em questão. Porém, então, essa fórmula desse jeito que nós decoramos, N vezes seno igual a N vezes seno, ela só serve para ondas eletromagnéticas, porque está comparando com a velocidade da luz no vácuo, ó, ou seja, essa fórmula nesse formato não serve para acústica. Portanto, é importante lembrar que índice de refração é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, e aí tu pode eliminar, ó, esse C de um lado e do outro. Aí pronto, aí a fórmula ficou ninja de novo. Agora a fórmula já serve para qualquer maldita onda. Seno de I sobre VA é igual a seno de R sobre VB. Ou se tu não gostou, a gente pode escrever assim, ó, seno de I sobre seno de R, está multiplicando, passou dividindo, é igual a VA sobre VB. Aliás, nós também sabemos que a frequência da onda se mantém constante. Lembra a carteira de identidade da onda, que nunca muda, né? Quer dizer que a frequência do meio A tem que ser igual à frequência no meio. Isolando a frequência no vejo como a lambda faz, a equação fundamental das ondas, fica V sobre lambda. VA sobre lambda A é igual a VB sobre lambda B. Ou, se eu quiser deixar VA sobre VB, VA sobre VB,
fica igual a lambda A sobre lambda B. Então eu posso deixar a fórmula ainda mais poderosa, né? E se eu quiser ainda deixar o índice de refração ali, eu posso, só que cuidado, o índice de refração é o contrário, seria NB sobre NA. Cara, olha o tamanho dessa fórmula. Ela resolve qualquer questão que envolva refração de onda. Se a questão falar do ângulo da velocidade, tu consegue comparar. Se a questão falar do ângulo com lambda, tu compara diretamente. Se a questão comparar o ângulo com o índice de refração, tudo bem. Se a questão comparar índice de refração com lambda, tu vai direto ao ponto. Se a questão comparar índice de refração com velocidade, tu vai direto ao ponto. Certo? Se a questão comparar velocidade e lambda, tu vai direto ao ponto. Ou seja, uma fórmula muito poderosa, mas tu jamais vai ganhar ela. Tu jamais vai ganhar ela. É uma fórmula muito poderosa. Então, ou tu lembra da lei de Descartes, n de chegada igual a n vezes seno igual a n vezes seno, e lembra que n é c sobre v, substitui, corta o czinho e deixa a fórmula poderosa, usando o v que uma lambda faz, lembrando que as frequências estão constantes, tu ainda incrementa um pouco mais a fórmula, ou se tu quiser, né, deixa ela do jeito original, ó, certo? N de chegada vezes seno de chegada igual a n de saída vezes seno de saída. Tu mata qualquer questão. Então essa fórmula aí, cara, putz, que poder, se tu conseguisse escrever ela de próprio punho, refração dá, já escreve ela do lado, cara. Às vezes nem para fazer conta, só para raciocinar. Se o lambda aumentou, a velocidade vai ter que aumentar também, certo? Se o n aumentou, a velocidade vai ter que diminuir, né? Porque o n é o contrário da velocidade. Ah, outra coisa perigosa, cara, imagina aqui, ó, imagina que fosse ar e água. Essa representação para a luz está correta, né? Porque a velocidade diminuiu, né? Mas para o som seria diferente, concorda comigo? Porque o som aumenta a velocidade, então se fossem as camadas vibrantes do som sendo representadas aqui, a velocidade dele ia aumentar na água e as camadas vibrantes iam se afastar da normal, ó. Certo? Não custa, né? Porque a gente está tão acostumado a representar a água, e aí o cara pede, represente o som refratando do ar para a água. Tem que lembrar que a velocidade aumenta, o ângulo aumenta então. Aliás, né, a velocidade nos sólidos é maior que a velocidade nos líquidos, que é maior que a velocidade nos gases. Isso estou falando para som. Beleza? Show de bola. Então tá, refração. Relembramos quais são as duas leis. Raio incidente e raio refratado reta normal são coplanares. Ângulo de incidência vezes o n de chegada é igual ao seno do ângulo de refração vezes o n de saída, mas como é acústica o n não faz sentido, por isso a fórmula aqui perdeu o sentido agora. Tirei o n, troquei por v e troquei por lambda, então para acústica não teria aquele n para acústica, mas já temos noção, mais uma vez, do que é refração. Revisamos o conceito matemático, daqui a pouco a gente faz umas continhas para revisar. Deixa eu ver qual que eu vou querer falar agora. Eu já vou aproveitar e já vou falar dessa aqui, ó, porque essa aqui é uma que não vai existir em acústica. Não vai dar para polarizar um som. Alguém lembra que é polarização? Acho que cheguei a falar para vocês, né? Legal, uma maneira interessante de explicar o risco que tu corre na hora de falar de polarização. Esses dias eu dei uma aula de polarização em outro lugar. Falei claramente que era polarização. Aí no final da aula eu perguntei, galera, o que é polarização? O amigo soltou. É quando a onda vai numa direção só. Cuidado, hein? Quando eu usei o exemplo da porta aqui, corda, sacolejando a corda. Assim, pega a porta, corta um risco na porta de tal forma que a corda só se encaixe naquele risco perfeitamente, ou seja, a corda só ia poder oscilar na direção do corte, não pode oscilar na outra direção. Mesmo que eu do lado de cá sacuda a corda para tudo que é lado, ao passar pela porta ela só pode sacudir para cima e para baixo. Dá a sensação então o seguinte, ó, a corda antes estava indo para tudo que é lado, agora ela só vai para frente. Isso é um erro, né? A corda ela já estava amarrada num certo ponto. Antes, não importa para onde eu sacudia, a corda, o vibrar da corda ia na direção em que a corda estava. Só que vibrava em tudo que é direção. Quando eu botei um polarizador, ela começou a vibrar em apenas uma direção. Não quer dizer que ela ia em apenas uma direção. Estou te falando isso porque o cara pode imaginar que uma canetinha laser daquela, obrigatoriamente a luz é polarizada porque vai reto. Eu posso ter um feixe de luz que se espalha nesse plano todo e a luz ser polarizada. O que interessa é que os raios de luz que tem campos eletromagnéticos, esses campos eletromagnéticos estão sempre vibrando aqui.
A luz que foi para lá, aqui estão vibrando, ó. A luz que está indo para lá, aqui está vibrando, ó. Então já está polarizada. O problema é assim, eu posso ter uma luz indo só na direção, só para lá, mas dentro desse raio de luz ter raios vibrando com campo eletromagnético assim, 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 em várias direções. Quer dizer que a luz já não está polarizada. Não confundir polarização com o fato de a onda ser uni, bi ou tridimensional. Unidimensional, a onda vai só numa direção. Bidimensional, a onda se espalha num plano. Tridimensional, a onda se espalha nas 3 direções, nas 3 dimensões, sem problema, certo? O que é uma onda polarizada? É que vibra em apenas uma direção. Não quer dizer que ela vá em apenas uma direção. Tudo bem para vocês? Cuidado, hein, galera? Bom, por que eu estou falando que polarização não pode ocorrer em acústica? Porque, pensa bem, a onda sonora ela já não vibra numa direção só, na direção longitudinal à propagação, ou seja, as ondas longitudinais já são polarizadas por natureza. Não tem como polarizar ela, certo? Então é por isso que eu já risquei aqui a polarização, mas já revisei essa ideia. Olha, vou falar de interferência também. Que história é essa de interferência? Eu fiquei encantado quando eu fiquei sabendo lá na engenharia mecânica que o engenheiro mecânico às vezes é contratado para reduzir barulho em fábrica. Os operários da fábrica estão adoecendo de tanto barulho que tem naquele chão de fábrica, e aí tu contrata um engenheiro, né, para ele ir lá fazer um estudo e tentar descobrir por que está tanto barulho, por que as pessoas estão adoecendo tanto, e resolver aquele problema. O mais comum que o engenheiro enfrenta, o problema mais comum, é máquinas muito barulhentas. E ele não pode reconstruir a máquina, isso é uma máquina milionária, uma máquina de grande porte, não dá para reconstruir a máquina. Aí tem lá no chão de fábrica 4 máquinas iguais, atrapalhando todo o andar da carruagem, porque a pessoa que está estressada, que está adoentada, ela trabalha muito menos do que a pessoa sadia, feliz e satisfeita. Então o engenheiro chega lá, mede a intensidade do barulho, vê quantos decibéis, faz todo o estudo geométrico do chão de fábrica, onde é que está cada máquina, se as máquinas são iguais, são diferentes. E é muito comum que existam mais de uma máquina barulhenta, né? E é muito comum que essas máquinas sejam iguais às vezes, numa fábrica grande, né? O que o engenheiro faz? Ele calcula as distâncias entre as máquinas e manda reposicionar as máquinas de tal forma que o barulho de uma anule o barulho da outra, certo? Barulho com barulho pode dar silêncio, por incrível que pareça. Vocês lembram que luz com luz estava dando escuridão? Na experiência de Young, chegamos rapidamente a falar sobre ela, né? Então olha que loucura, bicho. As mesmas máquinas funcionando na mesma fábrica, só que o engenheiro botou uma meio metro para cá, outra 30 centímetros para lá, de tal forma que quando elas são usadas concomitantemente ao mesmo tempo, o barulho de uma elimina o barulho da outra. E aí uma fábrica que era extremamente barulhenta e difícil de trabalhar, depois desses pequenos ajustes vira uma fábrica não silenciosa, absolutamente silenciosa, mas uma fábrica confortável de se trabalhar. Absurdo, né, cara? Só por mudar a posição das máquinas. Um festival de música, Cara, em festival de música eles têm que ter um carinho todo especial para poder projetar aonde cada caixa de som vai ficar de cada palco, né? Para que o som de um palco não atrapalhe no outro, né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela. Tu vê, já não é tão simples porque eles não vão estar tocando a mesma música, né? Para que um barulho interfira no outro. Mas a posição das caixas de som é de suma importância. Eu já fui em boates que tu tá num lugar, tu escuta perfeitamente a música dessa pista e tem uma outra pista do lado que tu não está escutando, e tu dá 3 passos pro lado, tá dentro da outra pista, tu já não está escutando mais aquela que estava bombando na tua orelha, e tu já está escutando essa com alta qualidade, sem que o ruído da outra atrapalhe. Com certeza tem que ter esse cuidado, tem que ter um engenheiro, né, ou um especialista na área, né, que projete esse tipo de coisa. Mas aí já não é interferência, certo? Eu quero dizer o seguinte, eu não estou usando a interferência para eliminar os sons, entendeu? Aqui não, aqui eu estava usando interferência mesmo, ou seja, quando a crista sonora gerada por uma das máquinas se encontrava com o vale gerado por outra máquina semelhante, a interferência naquele momento dava um ruído muito inferior aos ruídos originais, certo? Crista com crista, vai dar uma crista maior ainda. Um som pode dar um som mais poderoso ainda, que é o objetivo quando eu coloco várias caixas de som, né? Quero que uma ajude a outra. Mas se eu quero atrapalhar, quero que uma máquina silencie a outra, né, eu vou ter que fazer uma interferência destrutiva. Nós chegamos a fazer alguns desenhos de interferência para vocês? Chegamos, né? Aí tem aqui, a outra aqui, aí elas se encontram e fica maior ainda, né? Lembra disso? E depois elas continuam, hein? A pequenininha para o seu lado e a grandinha para o seu lado, porque eu estou desprezando a absorção, certo? Na prática sempre tem um pouquinho de absorção, né? Interferência construtiva, que amplitude é essa? Essa mais essa.
Lembram disso? Show de bola. Então revisamos a ideia de interferência. É quando as ondas se sobrepõem. Pode ser uma interferência construtiva, destrutiva ou até totalmente destrutiva, né? Que seria o objetivo, né? De eu poder eliminar totalmente o barulho de uma máquina com a outra. Na prática isso é quase impossível, mas a gente consegue reduzir drasticamente usando interferência então. Difração. Um bom exemplo de difração é isso aqui, ó. Mesmo eu saindo da sala de aula, é possível que vocês me escutem. Vocês conseguem me escutar daqui? Sim! Que bom, isso é difração. Claro que fazendo dessa maneira não é pura difração, tá? Porque uma parte da onda está batendo aqui, refletindo e voltando para vocês. Um exemplo de difração perfeito, o clássico, seria o seguinte, ó. O amiguinho está querendo falar com outro amiguinho entre o muro, e o muro está entre eles, ó. O orelhudinho está do outro lado, está aqui ele, ó. Certo? Esse aqui vai gritar, e aí o outro acaba escutando. Certo? Como isso é possível? Como é que eu consigo fazer o cara me escutar? Pois é, na verdade, as ondas têm essa característica de conseguir contornar obstáculos. Esse contornar de obstáculos é que é chamado difração. Agora, não se esqueçam que quando eu falei da experiência de Young, tinha difração lá acontecendo, né? Só que tu lembra que as placas que nós cortávamos de maneira nanométrica para a luz poder difratar, né? Por que o som está difratando numa porta de 80 centímetros e a luz não difrata numa porta de 80 centímetros? Para a gente saber se a difração vai ocorrer de maneira sensível ou não, a gente tem que comparar o comprimento de onda da onda que está difratando com o obstáculo. Quando o tamanho do obstáculo e o tamanho do comprimento da onda são parecidos, a difração ocorre bem. Quando o comprimento de onda, lambda, de crista até crista, de vale até vale, tem um tamanho muito diferente do obstáculo que a onda quer transpor, a difração não vai ser perceptível. Ou seja, o som, vamos calcular aqui quais são os comprimentos de onda do som. Velocidade do som no ar, quanto é que é mesmo? 340 metros por segundo. Menor frequência audível. 20 metros. Parabéns. Então, ó, o lambda maior que tem, que a gente escuta, é 17 metros. Como assim, professor? A camada de ar comprimida e a camada de ar descomprimida estão distantes 17 metros uma da outra. Por exemplo, o apito de navio, super grave, certo? O apito de navio é grave justamente isso, ó, porque o comprimento de onda fica 17 metros e aí eu consigo, inclusive, difratar em ondas de até mais ou menos 10, 15 metros de altura. Então, por isso que o apito de navio é escutado, né, a vários quilômetros de distância, mesmo quando o mar está muito ondulado. Maior frequência audível? 20 mil. 1, 2, 3. O menor lambda que a gente escuta? É isso aí, 0,017 metros ou 1,7 centímetros. Quer dizer que sons agudos se difratam bem em frestas de até 1 centímetro e pouco. Beleza? Certo? Luz, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. As frequências da luz, ou o lambda, né? Poderia ter o lambda e achar a frequência. O lambda da luz por volta de 500 nanômetros, dá para calcular o lambda. Aliás, dá para calcular a frequência. Com esse lambda de 500 nanômetros, a gente vai perceber que a luz só vai difratar, só vai fazer curva em obstáculos nanométricos. Um exemplo legal é aquelas impurezas que tem no globo ocular da gente, né? Que gera essas manchinhas que a gente tenta acompanhar com o olho, ela vai junto pelo fato de essa impureza estar grudada no globo ocular. Bom, é importante saber então, o que é difração? É quando a onda contorna um obstáculo. Como é que eu vou saber se vai contornar ou não? Eu comparo o que com o que? O lambda da onda, que tem a ver com a frequência, mas é o lambda que a gente compara, com o tamanho do obstáculo. Tamanhos parecidos, boa difração ocorrerá. Tamanhos muito discrepantes, não vai difratar, tu não vai perceber a difração ocorrendo. Certo? Bom, difração. No caso da acústica, a difração, o melhor exemplo é esse do muro. E o ideal é que não tenha teto, tá, galera? Que se tiver teto, tu vai escutar a pessoa muito mais por reflexão, porque o som vai bater no teto e vai descer na pessoa, do que por difração. Para ser difração pura tem que ter um muro, o ideal é que não tenha nada em cima, porque senão tu não vai estar medindo o fenômeno adequadamente. Um fenômeno muito legal aqui em acústica, talvez o mais legal de falar, é a ressonância. A ressonância é muito divertido.
Eu lembro quando o meu professor me ensinou a afinar um violão por ressonância, né? Eu fiquei encantado com a maneira como ele fez. Eu cheguei a fazer algumas aulas de violão na minha vida, 2 ou 3 aulas. Eu lembro que uma dificuldade incrível que eu tive foi de usar o diapasão. Lá na página 8 tem um diapasãozinho do lado da fotinho da mulher ali no meio, ó. É um instrumentozinho que ele é assim, ele é feito geralmente de aço. Ele tem um formatinho de U. Aqui também uma bolinha no final aqui, pá. Tu pega esse instrumentozinho, bate ele no joelho, por exemplo, encosta essa parte na caixa do violão e o violão começa a vibrar junto com ele, né? Ressonar. Por que eu sei que isso aqui, por exemplo, se for um em Lá, né, vai vibrar 440 Hz, que é conhecido como a nota Lá. Importante saber isso, tá? Que as notas musicais é a frequência, na verdade, né? Mas cuidado, não existe só o Lá de 440 Hz, 220 Hz é Lá também, certo? Só que é o Lá 1/8 abaixo, certo? 880 Hz também é Lá, o dobro, ó, certo? Só que aí é 1/8 acima, beleza? Bom, 440 Hz é a quinta corda do violão tocada frouxa, tocada solta, aliás, né? Então o que eu faço? Eu comprei esse aparelhinho aqui que é o diapasão, eu vou pegar o meu violão, vou fazer a corda vibrar de uma maneira especial, tocando no quinto traste, né? Fazer um jeitinho especial ali. E ao mesmo tempo bater esse negócio no meu joelho, no próprio, né, numa outra coisa resistente e encostar no violão. Ou seja, teoricamente, se a nota Lá estiver afinada, ela vai vibrar também com quadro. Se o violão estiver afinado, a corda vai vibrar com 440 Hz, assim como o diapasão. Se eles vibrarem ao mesmo tempo, certinho, eles vão entrar em ressonância. Ou seja, o que é ressonância? Todos os corpos vibram. Todos os corpos vibram o tempo inteiro. Cadeiras, todas elas estão vibrando agora. A gente não consegue perceber. O prédio está vibrando. Né? Tudo que isso aqui está vibrando. Essa hastezinha aqui está vibrando. Tudo está vibrando o tempo inteiro. O átomo vibra. O átomo vibra. O tempo inteiro. Tudo vibra. Se um outro objeto atingir a frequência de vibração de um objeto que esteja vibrando, né, com a sua frequência natural de vibração, essas vibrações transmitidas pelo ar, por exemplo, vão começar a estimular esses objetos, fazendo com que eles vibrem cada vez mais intensamente. Sei lá, imagina que tem um motor ligado aqui no prédio, lá embaixo, na garagem. E por acaso o motor tem a mesma frequência natural de vibração dessas cadeiras. Daqui a pouco as cadeiras vão começar a vibrar. O leigo pode achar que é uma penada, mas não, é só ressonância. Cadeira vibrando. E o pior, vão ser várias que têm a mesma frequência natural de vibração, vão vibrar juntas. Vai parecer algo absurdo. As que vocês estão sentados já têm frequência natural de vibração diferente das que não tem ninguém sentado, porque a massa do sistema ficou maior, um sistema com mais massa tem mais dificuldade de vibrar, certo? Esse prédio, por exemplo, ele vibra em torno de 3 Hz. Estruturas grandes como prédios desse tipo vibram em torno de 3 oscilações por segundo. Ele está vibrando. Se alguma coisa na rua ou um terremoto vibrar com uma frequência de 3 Hz, pode entrar em ressonância com o prédio e derrubar o prédio, certo? Existiu um terremoto numa cidade, não lembro o nome da cidade, terremotozinho meia boca rolou na cidade. Todos os prédios grandes ficaram intactos, todos os pequenos ficaram demolidos. Parece um contrassenso, né? Por que os pequenos foram destruídos e os grandes ficaram intactos no terremoto? Porque naquele terremoto teve uma frequência de vibração que coincidiu com os prédios menores. Aí entrou em ressonância. A história lá da pessoa fazer uma voz tão aguda que chega a quebrar um copo. Não é aguda, é grave. Para quebrar o copo tem que ser grave. No desenho animado é a menininha que grita, né? E aí quebra os vidros, né? Mas não, o certo é o tenor. Isso é absolutamente fato. Né? O Pavarotti gostava de fazer isso. Ele tinha lá taças de cristais finíssimas na casa dele. O cristal ressona muito melhor do que o vidro. E aí ele ia lá, e aí controlando a frequência da voz, vendo que a taça tinha que vibrar cada vez mais, ele ia regulando isso, ia acrescentando mais intensidade e estourava as taças. É um exercício relativamente comum, né, da pessoa que tem a voz apropriada fazer para se exibir. Ressonância. É uma exibição que eu digo, né, uma exibição normal, não de... Mas então, ressonância aí, parabéns pelo que tu falou. Tem aquele fenômeno clássico dos soldados marchando na ponte, né? Se bem que o dia que uma ponte caiu por ressonância dessa maneira, realmente estava na hora, né? Pelo amor de Deus, não precisa parar de marchar, né? O cara com um sinal divino, porque, pelo amor de Deus. Seria absurdo, né? E os soldados ainda, a ponte já oscilando drasticamente, e os soldados ainda vão ter que continuar marchando, né? Não, vamos marchar porque tá legal. Né? Então, só na hora de a ponte começar a vibrar diferente, a galera já ia se perder na marcha, inclusive, né? Pelo oscilar da ponte.
Então é pouco provável que isso realmente ocorra. Mas tem vídeos aí na internet de pontes caindo por ressonância, tá? O vento começa a sacudir ela numa frequência adequada, ela cada vez balança mais, como tu empurrando teu irmão no balanço, né? No ritmo certo, e a ponte pode se desmanchar, né? Voltando à acústica então, um exemplo legal de ressonância em acústica. Se o teu violão está afinado, tu toca a sexta corda, que é o Mi, solta, né? A primeira corda, que é o Mizinho, que a gente chama de Mizinho, Mizão e Mizinho, né? O Mizinho tu vibra sozinho, do além. Se o violão estiver afinado, toca a corda mais grossa, olha para a corda mais fina. Se ela não vibrar, teu violão está desafinado. Certo? Como é que a corda mais fina vibrou sem eu tocar nela? Ressonância. Ressonância. Como é que se afina então um violão sem ter a menor noção? Porque assim, o professor, quando ele vai te ensinar a falar o diapasão, né? Ele vai falar o seguinte, ó, tá escutando? Tá escutando a vibração do som? E o cara que não tem o ouvido preparado não escuta. Eu fiquei meses não escutando nada. E eu ia lá, porque eu sou chato, né, cara? Eu ia lá, botava nada, cara, não escutava nada. E de tanto insistir, um dia eu escutei escutei uma oscilação entre os sons, meu Deus, eu escutei finalmente. Ele falava, ó, tem uma batida entre os sons, um batimento, ele falava, o nome técnico é esse, batimento. E eu fiquei meses para poder escutar o meu primeiro batimento. Aí pensei, agora eu vou saber afinar. Aí tu vai lá, né, vai apertando a corda, tem aquela oscilação, aí tu aperta um pouquinho mais, vai aumentando o batimento. Aí tu mais um pouquinho, aí de repente tu vira uma coisa só, cara, uníssono chama, um som só, uníssono, é o nome técnico disso, tá afinado. Aí tu pega com um cara que entende, ô amigo, vê se eu consegui afinar. Ih, não, é horrível, horrível. Aí ele vai lá, ou seja, né, o teu ouvido que não está acostumado, tu achava que o som já estava parelho, né? Mas pega um cara com o ouvido melhor e ele ainda escuta, tu não conseguia mais escutar, certo? Tem cara que fica tão fera de tanto treinar isso que ele já não precisa mais nem de um diapasão para afinar um instrumento, ele de ouvido vai lá, certo? Porque aí é outro nível já, né? Alguns músicos não gostam dessa história de ouvido absoluto, o cara está tão acostumado com a afinação, porque se ele precisar tocar uma música numa afinação diferente do instrumento, ele já não vai conseguir, ele vai ficar desconfortável de tocar numa nova afinação. Mas tem cara que é tão fera que consegue decorar o som de uma certa nota. São os músicos com ouvido absoluto, eles chegam a se atrapalhar com, por exemplo, uma geladeira vibrando em Lá. O cara não consegue dormir, pô, minha geladeira está vibrando em Lá, essa merda, vai ter que desligar a geladeira para ir dormir. Certo? Tem situações bizarras desse jeito, certo? Bom, galerinha, então olha só. Falamos em ressonância. O que é ressonância? Todo o corpo tem uma frequência natural de vibração. Se um corpo começa a vibrar mais fortemente, uma frequência de vibração natural que coincida com a frequência natural de vibração de outro corpo, esse corpo próximo desse corpo vibrante tende a começar a vibrar junto com ele, certo? Não é do além, é porque o ambiente ali vai estar recebendo essas vibrações e ele começa a se estimular cada vez mais, então entra em ressonância. Falei do aviãozinho que se desmanchava no ar dos fazendeiros brasileiros? Não? Muitos fazendeiros brasileiros morreram por ressonância, porque eles compravam avião de carreira de fazendeiros norte-americanos e aí visitavam lá, né, saía da fazenda e ia passar o final de semana com a família na cidade ou vice-versa. Então o cara que tem uma fazenda e que precisa ver o gado engordar lá, né, diz que o boi só engorda com o olho do dono, né? O cara tinha que ir lá controlar a fazendinha dele. Então numa dessas viagens no teco-teco dele, teco-teco sempre vibrando, motor de combustão interna, como de carro normal, só que a fuselagem dos aviões são rebitadas de alumínio, né? E o rebite não dá para tu apertar ele, tu arrebitou, se tu quiser trocar o rebite, tu tem que tirar o rebite e botar um novo. E aí vai aumentando a vibração da fuselagem, cada dia um pouquinho mais, ninguém está percebendo isso. E aí um dia a frequência da vibração da fuselagem coincide com a frequência de vibração do motor, entra em... E nessa hora não dá para aterrissar, porque o avião se desmancha no ar de uma hora para outra, as placas começam a soltar e... Só depois que alguns aviões do mesmo modelo, né, caíram é que a agência responsável viu, ó, esse modelo está cortado, não pode mais voar no Brasil. Né, em outros lugares começou a morrer gente também, né, por causa desse problema técnico, ressonância. Então tu vê, um avião velho, o motor pode estar redondo, a fuselagem pode estar boa, mas se a vibração da fuselagem coincidir com a vibração do motor em voo, ressonância vai dar, o avião vai se desmanchar no ar. Porque somos fodidos, né, cara? Se não comprava avião novo, só por isso. No Brasil, porque eu moro no Brasil e eu estou dando exemplo dos brasileiros que eu escutei morrer, né? Certo? Na Indochina deve ter acontecido também, não vou falar porque eu não sei, certo? Mas então é isso. No Brasil por quê? Porque a gente é fudido, então não tem dinheiro para comprar um avião novo, compra um avião velho, o avião rebenta na tua mão. Se fosse um carro, tu parava, trocava alguma peça, mas no avião não dá, caiu. Né? Então é por isso que aconteceu no Brasil, porque os brasileiros são menos endinheirados que os fazendeiros norte-americanos, por isso. Muito boa a colocação do colega, muito atento.
Ô galerinha, então olha só, falei da ressonância, falei da interferência. Ah, peraí. Vamos falar então um pouquinho melhor da ressonância. Quero ainda falar um pouquinho melhor da ressonância. Ressonância. Quando a gente tem então frequências muito próximas, ocorre a ressonância. Mas tem um efeito um pouco anterior à ressonância, que é aquele batimento que eu estava falando para vocês. Batimento. Vamos subir? Isso aí, querido, vamos subir.